Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um resuminho das minhas primeiras leituras do ano. Já começou bombando, em janeiro eu consegui ler 10 livros e foram 10 leituras maravilhosas e hoje eu vim falar um pouquinho de cada uma delas pra vocês. Também não dava pra ser diferente, considerando que a minha primeira leitura do ano foi A Grande Solidão, da Christine Hanna. Christine Hanna é uma das minhas autoras favoritas, então eu tava louca pra ler esse livro. A gente vai conhecer a história de uma família no início da década de 1960 nos Estados Unidos. O Ernst, que é o pai dessa família, ele retornou agora da guerra do Vietnã e ele tá um tanto quanto abalado. Então ele decide recomeçar a vida mudando pro Alasca com a família dele, né? E aí quando eles chegam no Alasca, eles se deparam com todas as dificuldades que o local traz. Conforme o inverno vai chegando, isso vai revelando alguns aspectos sombrios do Ernst. E a Cora e a Lane, que são a esposa e a filhinha dele, vão vendo que o maior perigo que elas podem enfrentar, na verdade, não está fora, mas na verdade dentro de casa. O livro é narrado em terceira pessoa, só que a gente tem a perspectiva da Lane. Então ela, a garota de 13 anos, que tá crescendo, que tá passando pelo período da pré-adolescência pra adolescência e que vai tentar entender também essa relação que os pais dela têm. Eles têm uma relação um tanto quanto complexa e conforme ela vai passando por esse processo de adaptação da vida nova, ela vai tendo que lidar com os conflitos que são próprios ali da idade dela, mas principalmente com esses conflitos familiares, com esse conflito do meio em que ela está. A Christine Hanna, ela tem uma sensibilidade muito grande para trazer à tona essa caracterização dos personagens. Ela constrói tudo muito bem e ela mostra como realmente é difícil lidar com cada uma das coisas. Ela toca em temáticas que são muito importantes aqui. Ela mostra a dificuldade principalmente para as mulheres, especialmente nesse período em que tudo está acontecendo. Ela vai falar de relações tóxicas, ela vai mostrar como se dá esse abuso e a dificuldade que as pessoas têm em sair dessas situações, e tudo isso mesclando muito bem personagens com cenário, com ambiente. Minha segunda leitura do mês já foi uma leitura mais suave e foi A Torre do Amor, de Eloisa James. Esse livro é mais um da série Contos de Fada. Os livros podem ser lidos de forma independente, então não tem conexão entre as histórias. E aqui a gente vai ter a releitura de Rapunzel. No caso, o Duque, protagonista aqui da história, ele está em busca de uma jovem, de uma noiva, e aí num baile ele acaba encontrando a companhia, a candidata perfeita, porque é uma jovem toda suave, toda tranquila, e ele acaba ficando encantado por ela, e no dia seguinte mesmo ele já propõe casamento pro pai dela, eles fazem os arranjos e tá tudo certo. O que ele não sabia é que essa jovem no dia do baile, que é a protagonista aqui da história, ela tava doente, então ela tava com febre, e só por isso que ela tava quieta, que ela tava tranquila, porque ela na verdade não é assim. Acho que o que eu mais gosto nos livros da Eloisa James é a própria escrita dela, porque ela tem uma escrita que é muito divertida. Eu gosto também de como ela sempre traz, né, uma mensagem de sororidade nos livros. Por exemplo, madrastas, as irmãs que seriam as irmãs malvadas da mocinha, ela sempre subverte isso e ela cria uma nova relação de amizade entre elas, de apoio. Então aqui também no caso, a madrasta da protagonista é a pessoa mais próxima dela, é a melhor amiga dela, inclusive a madrasta dela acho que foi minha personagem favorita da história. E também aqui é muito legal ver como ela coloca, como ela questiona a relação da mocinha com o mocinho, no sentido de ela não é uma posse dele. O mocinho tiveram momentos em que eu senti vontade de torcer o pescoço dele. O livro tem várias referências literárias diferentes, então tem muito Shakespeare, tem sobre outros autores também, o que dá um gostinho muito legal pra leitura. A única coisa que eu questionei aqui da história, na verdade, é a maneira de como a sinopse se dá. Se você lê a sinopse original e mesmo a sinopse traduzida, os dois fazem menção a um evento, né, que vai acontecer na torre aqui da história, e isso me deixou com a impressão de que seria algo que aconteceria, sei lá, no máximo na metade do livro, e seria um conflito a se resolver ao longo da história. E não é o que acontece, né? E isso deixou uma expectativa diferente. Eu fiquei o tempo todo assim, lendo, esperando aquilo acontecer, e a leitura ficava meio cansativa nesses momentos, porque eu não estava aproveitando o desenvolvimento da história como ela era. Eu precisava ler e assistir ao filme, e eu fiz as duas coisas. Então minha terceira leitura foi Caixa de Pássaros, do Josh Malerman.
Aqui a gente tem uma história que vai acontecer num mundo pós-apocalíptico em que houve a invasão de criaturas que na verdade ninguém sabe muito bem como elas são, o que elas fazem, onde vivem, o que comem hoje no Globo Repórter. A única coisa que as pessoas sabem é que após elas visualizarem essas criaturas, elas começam a cometer atrocidades com quem está ao redor e depois elas se matam. Então as pessoas passam a ficar dentro de casa, isoladas, com tudo fechado, e a gente vai ter a narrativa da história se desenvolvendo em dois momentos diferentes. Sempre pela perspectiva da Mallory, que é a protagonista, e a gente vai ter os fatos do passado, em que vão mostrando tudo aquilo que aconteceu, como que essa história começou e até chegar no ponto do presente, que é a outra narrativa, que é a Mallory saindo pela primeira vez da casa em que ela estava, já 4 anos depois, com os 2 filhos dela e tentando atravessar um rio para chegar num lugar que a gente não sabe ainda onde é. Com isso, o Josh Malerman, ele cria uma tensão muito grande nos 2 tempos narrativos, porque lá atrás você quer saber como que aconteceu, como que chegou naquele ponto, o que vai acontecer, e no presente a gente também fica com aquela sensação de e agora? Ela tá lá fora. O Josh Malerman, ele tem uma escrita que é muito rápida, a narrativa dele é muito formada por frases mais curtas, e eu acho que essa junção das frases mais abruptas deixam a gente sempre com aquela sensação de alarme, como se ele tivesse que falar só aquilo que fosse necessário, e fala rápido e direto ao ponto, fala pouco, porque tá sempre com essa coisa de algo vai acontecer. Isso vai criando, né, essa angústia na gente. É um livro que eu li em poucas horas, eu acho que o melhor de você ler esse livro é realmente assim, se você puder, obviamente, né, ler de uma vez, porque isso vai contribuindo com a tensão que você vai sentindo. E eu acho que a ideia central aqui realmente do livro é esse terror psicológico, porque é um medo de uma coisa que você não pode ver, que você não sabe o que é, e a gente sabe que dos nossos maiores medos está lá o desconhecido. A gente teme o desconhecido, e eu acho que ele teve uma sacada muito legal pra poder construir o livro dessa maneira. Se você quiser saber também o que eu achei do filme e mais detalhes, eu tô deixando o link do post aqui no box de informações, que tem resenha escrita lá no blog. O livro que eu passei meses adiando pra poder ler foi A Criança no Tempo, do Ian McEwan. É um livro que ele lançou em 1987, e aí agora saiu essa edição nova no ano passado. Tem um filme também produzido pela BBC, eu também falei de livro e filme lá no blog, também vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. E aqui a gente vai ter a história de um escritor de livros infantis que um dia foi pra um supermercado com a filhinha dele de 3 anos e num descuido de um segundo em que ele virou pra frente, quando ele volta pra trás, a menina desapareceu. Ninguém viu a menina, ninguém sabe o que aconteceu com ela, e a gente vai ter a vida dele após esse acontecimento, como isso afetou a carreira dele, o casamento dele principalmente, essa relação que vai estar ali sendo discutida e revelada basicamente o livro inteiro. Esse é um livro que ele é muito introspectivo, a gente basicamente não tem diálogo, é tempo todo de digressão dos pensamentos ali dele, então ele é um livro que tem uma leitura sim um pouco mais lenta, e ele vai falar sobre luto, sobre como a gente lida com as perdas, vai falar sobre esses relacionamentos que a gente vai se desenvolver, então ele tem um toque muito sensível, que é próprio também da escrita do Ian McEwan. Mais uma leitura era outra que eu tava bem na expectativa de fazer, Corte de Gelo e Estrelas, da Sarah J. Maas, que é um spin-off da série Corte de Espinhos e Rosas. Aqui a gente vai ter a história se desenvolvendo após o 3º livro da série, então ele vai trazer um bônus, o que aconteceu, né, depois do livro ter acabado. Se você espera que esse livro vai trazer novos acontecimentos, que ele seja cheio de reviravoltas, adrenalina, como os livros da autora costumam ser, você vai se decepcionar, porque não é o caso aqui. A ideia não é realmente a gente trazer uma gama de novos acontecimentos, mas mostrar um panorama geral de como a história ficou depois que a história terminou. Então a gente tem um extra das personagens, a gente tem essa preparação, como que elas estão lidando com tudo aquilo que aconteceu, sem contar que a gente vai ter a história aqui se passando no solstício, né, que eles comemoram, e que seria basicamente o Natal deles. Então é realmente como se fosse um conto de Natal, e ele vai ter esse clima de conto de Natal que a gente costuma encontrar, né, nas histórias do tipo. Mais um romance de época que eu li esse mês foi A Perdição do Barão, da Lucy Vargas, e aqui a gente tem a história de um barão que acredita que a vida dele é amaldiçoada pelo mal do amor, e aí ele se apaixona pela Hannah, que é uma amiga da irmã dele, e ele
ele tenta a todo custo fugir desse relacionamento, até que uma situação vai acabar fazendo com que ele e a Hannah tenham que se casar, e ainda assim ele fica naquela expectativa de que em algum momento as coisas vão dar erradas. Ele tem certeza que a Hannah nunca vai corresponder ao sentimento dele. A Lucy Vargas também tem uma escrita muito gostosa, e esse livro, pela primeira vez, ela traz uma narrativa em primeira pessoa. Então já começa com esse diferencial da leitura, porque normalmente um romance de época são poucos os que eu li em primeira pessoa, e quando eles nunca são pela perspectiva do mocinho. E como ele tá sempre aguardando que algo de ruim vá acontecer, o livro ele tem essa carga mais melancólica. Acho que o que eu mais gostei da leitura também é que ao final tem uma nota da Lucy Vargas falando do processo de escrita dela, como que foi esse processo, toda a pesquisa que ela precisou fazer para poder construir a história, e ela traz diversas informações históricas, e isso foi muito interessante, e principalmente encontrar isso na história, ver como que ela aliou a trama a esses fatos históricos para realmente dar mais veracidade para ela. Outro livro que eu li esse mês e que também foi uma delícia de leitura foi O Contratempo, da Ivy Campos, e tem resenha aqui no canal sobre ele. Nessa história a gente vai conhecer a Laís, que é uma mulher com seus 36 anos, que ela trabalha como agente da filha dela. A Laís foi mãe ainda adolescente, e a Letícia, que é a filha dela, construiu uma carreira de sucesso muito grande. Ela é uma modelo reconhecida no mundo inteiro, e a Laís que cuida da carreira dela. Acontece que a Letícia dá notícia pra ela de que ela quer finalizar a carreira dela, que ela não quer mais trabalhar com isso, ela quer ter uma vida normal, e mais do que tudo, ela quer realizar o sonho dela de encontrar o pai, porque ela não foi criada pelo pai, ela não sabe quem ele é. E com isso a Laís vai ter que reviver coisas que foram muito dolorosas pra ela, pra poder trazer essa felicidade pra filha. A história também vai se desenvolver em 3 linhas temporais diferentes. Uma delas é no presente, pela perspectiva da Letícia em terceira pessoa, e é com ela chegando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 26 de janeiro de 2013, pra poder participar de uma festa com a amiga dela. E as outras linhas temporais são pela perspectiva da Laís, no presente também, com ela tentando ir em busca do pai da Letícia, e no passado, com ela ainda adolescente, mostrando como foi todo o processo dela engravidar e dos caminhos terem se separado e por que tudo isso aconteceu. O livro, ele é um livro curto, então ele tem uma escrita muito ágil, os acontecimentos também, uma coisa atrás da outra, as coisas todas são muito rápidas ali, mas nada foi escrito de maneira superficial. É um livro também muito intenso, por conta das mágoas, das dificuldades, das cicatrizes que as personagens carregam, por conta de tudo aquilo que aconteceu com elas, e também porque o livro está acontecendo ali na iminência de uma tragédia. Então, né, a data que eu mencionei, né, de 26 de janeiro de 2013, foi o dia que aconteceu a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a gente sabendo que a Letícia tá indo pra lá, já deixa a gente com aquela angústia por ver o que vai acontecer com ela. A Ivy, ela desenvolveu essa história também, né, numa maneira de manter os acontecimentos ali vivos, foi a homenagem que ela encontrou para aquilo, para que as pessoas não esquecessem daquela tragédia. Ela teve um envolvimento pessoal com o que aconteceu ali, tudo isso está na nota dela que ela explica ao final do livro também. Então o livro ele tem essa carga emocional também muito forte. Ele está disponível para compra em e-book e também no Kindle Unlimited. Mais uma leitura incrível foi O Milagre, da Emma Donoghue. Essa aqui é a mesma autora de Quarto, que foi o livro que deu origem ao filme Quarto, de Jack. No caso, a gente tem um romance histórico que se passa na década de 1850, na Irlanda, quando uma enfermeira inglesa ela recebe o trabalho de ir lá para a Irlanda para vigiar uma garotinha de 11 anos que, o que todo mundo diz, não come há 4 meses e permanece inteira, viva, bem esperta. A Emma Donoghue, ela tem uma construção muito incrível de tudo aqui, porque ela traz esse panorama histórico e você vai vendo que muito de como a enfermeira, né, que é inglesa, ela observa ao redor dela, tem a ver com o preconceito com a própria Irlanda. Então tinha esse conflito Inglaterra-Irlanda, e ela traz isso muito bem pelas falas, pelos diálogos, pela maneira de enxergar o outro. Então tem esse olhar de preconceito. Ela traz também os diversos embates religiosos que existiam ali, então as crenças de um com crenças de outro. E ela vai questionar diversos pontos. Ela vai falar também das relações familiares, vai falar dessa religião fervorosa. E é um livro que ele vai sendo construído pouco a pouco, então ele também tem uma leitura um pouco mais lenta. E aí quando chega ao final, quando tudo é revelado, é aquele livro que ele traz um impacto muito forte, que acaba sendo
completamente desolador. Teve também uma tradução que foi feita ali com bastante esmero, porque a gente vê esse trabalho de tradução tendo que trazer essas dificuldades, né, da língua, porque embora os dois países falem inglês, o inglês de um não é igual ao inglês do outro, e isso tá refletido no português que foi trabalhado aqui. Minha penúltima leitura do mês foi também em e-book, também tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal, que é Minha Vida Não É Uma Comédia Romântica, da Lola Salgado, e gente, que delicinha de leitura. Nele a gente vai conhecer a história da Chloe, que ela não tá muito feliz com a própria vida, ela já começou 3 faculdades e não deu certo, ela não gosta do trabalho dela como atendente de telemarketing, e aí ela bota na cabeça dela que se a vida dela fosse uma comédia romântica, o que faria as coisas darem certo, como acontece nos filmes, é ela arranjar um namorado, porque quando as mocinhas arranjam um namorado, tudo ali dá certo. A Lola Salgado tem uma agilidade também muito grande na escrita, então é um livro que você tem acontecimento atrás de acontecimento, é um livro que você lê também de forma super rápida, é um livro que traz representatividade, que vai desenvolver o romance de uma forma super gostosa, que faz com que a gente também sinta aqueles frios na barriga junto com a personagem, que a gente dê risada pelas coisas que ela passa. E o último livro que eu li no mês, que foi o meu queridinho do mês, eu fechei a lista assim com chave de ouro em janeiro, porque que leitura incrível! Tempo de Partir, da Jodi Picoult. Nesse livro, a Jenna é uma garota de 13 anos que há 10 anos ela não vê a mãe. A mãe dela sumiu misteriosamente depois de um trágico acontecimento no santuário de elefantes onde a mãe dela vivia e trabalhava. A mãe dela era uma cientista que estudava o luto em elefantes. Para tentar resolver de vez a situação, ela acaba entrando em contato com uma vidente e com o detetive que foi responsável pela investigação do caso lá no começo, né, quando tudo aconteceu. Foi o terceiro livro da Jodi Picoult que eu li, e ele pra mim ficou com uma carinha de um pouco diferente em relação aos demais, porque os livros dela normalmente partem de uma premissa, de um dilema moral, de uma dúvida existencial, uma situação difícil em que o personagem tem que fazer uma escolha complicada. E não é bem esse caso aqui. A história vai partir dessa investigação amadora ali e vai trabalhando os conflitos de cada uma das personagens. Além disso, né, a gente tem a perspectiva de personagens diferentes, o livro é narrado em primeira pessoa, e a gente vai ter a narrativa da Jenna, a gente tem a narrativa da mãe dela no passado pra também ir descobrindo o que foi que aconteceu, tem a narrativa da vidente e do investigador, a narrativa da vidente, inclusive, eu achei muito gostosa de ler, ela tem passagens que são super divertidas, dava até a sensação de como se eu estivesse lendo um chiquilite. Aí a gente vai vendo esses conflitos pouco a pouco sendo trabalhados, vai falando também sobre a questão do luto, de como a gente lida com as perdas, de como a gente lida com essas dificuldades que vão aparecendo, como isso vai moldando a gente, como vai moldando os nossos caminhos. E o livro ele vai combinando pra um clímax que, eu juro, quando aconteceu eu fiquei até sem ar de tão incrível que foi, a maneira de como a Jodi Picoult construiu tudo. Ela fez um processo de pesquisa maravilhoso, porque ela vai trazendo essa relação ali também com os elefantes. Foi algo próximo do que eu senti do que a Jojo Moyes fez em Baía da Esperança, só que ela faz em relação, né, às baleias, e assim como naquele livro eu amei essa relação dos humanos com as baleias, eu achei que isso trouxe um olhar sensível muito grande pra história. Eu senti a mesma coisa aqui dos humanos com os elefantes. Eu terminei o livro apaixonada por elefantes. E a maneira de como ela construiu o suspense, de como ela construiu as reviravoltas, de como ela traz a revelação, foi maravilhoso. Então essa mulher, ela tem um domínio de escrita muito grande, de construção de história muito grande, e façam a leitura porque foi realmente um livro muito surpreendente, que me levou às lágrimas também ao final, e foi maravilhoso. Contem pra mim o que vocês leram esse mês, que livros também que eu mencionei que vocês ficaram a fim de fazer a leitura, se vocês já leram algum deles. E já sabe, se gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.